O Duque não acreditava em amor. Ela não acreditava em perdão. Mas uma troca de olhares incendiou um destino inteiro. Lady Arabella Moore estava impecável como sempre. Seus 25 anos mal se mostravam em sua postura reta e no vestido de seda que caía perfeito. Mas, para quem olhasse bem, havia algo nos olhos dela, uma sombra antiga que não se apagava. Era a marca de uma dor velha, de um amor prometido que virou humilhação. Ela havia prometido a si mesma, depois de tudo, que nunca mais se entregaria. O amor para ela era um truque cruel que só trazia destruição. Então, o Duque Henry Northvale apareceu. 37 anos de poder e uma fama que gelava o sangue. Todos falavam de sua dureza nos negócios e de como ele não sentia nada. Um homem sem coração. Seu rosto era como uma máscara de gelo, sempre no controle, sem mostrar fraqueza. Seu maior medo era justamente esse: se mostrar fraco, perder o controle, perder o poder que ele havia construído com tanto esforço. Arabella o viu e sentiu o estômago revirar. Ele era a causa de tudo. O escândalo que a atingiu, que manchou seu nome, mesmo que de longe tinha o dedo dele. Ela sabia. E não iria deixar passar. Com passos firmes, ignorando o burburinho de vozes e risos, ela foi até ele. O salão ficou em um silêncio pesado quando ela parou na frente do Duque. Seus olhos, antes cheios de dor antiga, agora queimavam com uma coragem nova, que ela não sabia de onde vinha. Duque, ela começou, a voz baixa, mas firme, sem tremer. Eu exijo uma resposta. Sua interferência nos assuntos da família Windsor me atingiu diretamente, manchando minha reputação sem que eu tivesse culpa. Não há justiça para aqueles que ousam desafiá-lo? Henry a encarou. Não havia surpresa em seu olhar, apenas uma calma perigosa que a fez prender a respiração. Era como se ele fosse uma rocha inabalável. Mas naquele segundo, quando os olhos dele, de um azul tão profundo que pareciam sugar a luz, encontraram os dela, algo aconteceu. Não foi só um encontro de olhares. Foi um choque, uma eletricidade que subiu pela espinha de Arabella, gelando e aquecendo ao mesmo tempo. Ele não desviou. Ela também não. O tempo pareceu parar. O ar ao redor deles ficou pesado, denso. Arabella sentiu o coração batendo forte contra as costelas, uma mistura estranha de medo e uma curiosidade proibida. O olhar dele era intenso, como se pudesse ler sua alma, e ela se sentiu exposta, vulnerável, de uma forma que detestava. Mas havia algo mais, algo que a puxava, que a fazia sentir um calor inesperado subir pelo pescoço. Era um segundo que durou uma eternidade, plantando ali, no meio do salão cheio de gente, a semente de algo incerto e poderoso. Uma faísca, tão pequena, mas capaz de incendiar tudo. O choque daquele olhar ainda queimava na pele de Arabella, mesmo horas depois. A eletricidade que sentiu ao cruzar os olhos com o Duque Henry Northvale não a deixava em paz. Era uma sensação estranha, uma mistura de raiva pelo atrevimento dele e um tremor que a fazia questionar a si mesma. Ele era o inimigo, o homem que ela jurou evitar, e ainda assim, algo nela havia respondido àquela intensidade. Ela se repreendeu por isso. Na manhã seguinte, um mensageiro do Duque chegou. Não era um convite para um baile ou um chá. Era uma nota simples, mas com o peso de uma ordem. Dizia que o Duque Northvale desejava falar com Lady Arabella sobre os recentes acontecimentos e a convidava para uma conversa particular em seu escritório. O coração de Arabella apertou. Medo? Curiosidade? Ela não sabia dizer. Ela o encontrou em seu escritório, um lugar grande e escuro, cheio de livros pesados e uma lareira acesa que não conseguia espantar o frio que parecia vir do próprio Duque. Henry estava de pé, ao lado de uma janela alta, olhando para fora. Quando ela entrou, ele se virou, e o olhar dele a atingiu novamente, forte e penetrante. Ele não sorriu, não fez qualquer gesto de gentileza. Lady Arabella, ele começou, a voz baixa, mas firme, como um trovão distante. Sei que o escândalo causado pela família Windsor a prejudicou, e sei que meu envolvimento indireto não ajudou. Ele fez uma pausa,
e Arabella sentiu o ar pesado no peito. Ele estava admitindo algo, mas de um jeito que a deixava ainda mais desconfiada. Tenho uma proposta para você, uma forma de consertar o que foi dito de limpar nossos nomes. Arabella o encarou sem piscar. Ela sabia que nada vindo dele seria simples. E que proposta seria essa, Duque? Você virá para Northvale, ele disse sem rodeios, como minha convidada, ou talvez como colaboradora em um de meus projetos de caridade. Sua presença no castelo, sob minha proteção, silenciará os boatos. Mostrará que não há nada a esconder, que tudo foi um mal-entendido. Será uma reparação pública, Lady Arabella, para o seu nome e, devo admitir, para o meu. As palavras dele eram sensatas, práticas, mas a maneira como ele as disse a fez sentir como se estivesse sendo encurralada. Ele não pedia, ele determinava. Era um convite, sim, mas com a força de uma corrente. Passar um tempo no castelo dele, o lugar conhecido por suas falésias e tempestades que pareciam abrigar a alma sombria do Duque, ela sentiu o medo, mas em seu coração ela também sabia que suas opções eram poucas. Seu nome estava manchado. Ninguém a ajudaria de verdade. E essa era a chance que ele oferecia, estranha e perigosa como era, de ter sua vida de volta. Ela sentiu um calafrio, não só do frio do escritório, mas da ideia de se prender a esse homem. Henry deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou ainda mais denso. O olhar dele não a deixava, e Arabella sentiu a respiração presa na garganta. Era um controle silencioso, uma força que a puxava, mesmo enquanto seu corpo queria recuar. É uma forma de você se proteger, ele continuou, a voz um pouco mais suave, mas ainda com a mesma firmeza. E de eu reparar um erro. Pense nisso, Lady Arabella. É a única saída honrosa para ambos. Honrosa? Talvez, mas para Arabella parecia mais como uma prisão dourada. Ela o olhou nos olhos, procurando por qualquer sinal de mentira, de crueldade pura. Não encontrou, apenas aquela intensidade que a desarmava. Ela não confiava nele, nem um pouco, mas ao mesmo tempo não podia negar que ele estava oferecendo algo que ela desesperadamente precisava. Engolindo em seco, Arabella acenou com a cabeça, uma decisão tomada com a boca seca e o coração pesado. Aceito, Duque, ela disse, a voz quase um sussurro, mas saiba que não é por confiança, é por necessidade. Henry apenas assentiu, um pequeno movimento que, de alguma forma, pareceu a ela uma vitória dele. O olhar dele demorou um segundo a mais nos dela, um toque invisível que a fez tremer por dentro. Ela havia acabado de concordar em entrar na Toca do Leão. O castelo de Northvale se erguia como uma fortaleza escura contra o céu cinzento, suas paredes de pedra antiga lambidas pelo vento forte que vinha do mar. As falésias abaixo eram assustadoras, e as ondas batiam com uma fúria constante, criando um barulho que parecia um lamento. Arabella sentiu um calafrio subir pela espinha, e não era apenas do frio que atravessava a carruagem. O lugar era majestoso, sim, mas também sombrio, como se guardasse segredos antigos em cada canto. Parecia um espelho da tempestade que ela sentia dentro de si. A recepção no castelo foi tão formal quanto ela esperava, e tão fria quanto o vento lá fora. Servos silenciosos a guiaram por corredores longos e iluminados por pouca luz, até um quarto grande e ricamente decorado, mas sem nenhum toque pessoal que pudesse trazer conforto. O Duque não estava ali para recebê-la. Uma parte dela se sentiu aliviada, a outra, curiosamente, frustrada. Ele a havia trazido para cá, mas mantinha a distância, como um predador observando sua presa de longe. Arabella arrumou suas coisas, tentando se acalmar, mas o barulho do vento e das ondas não a deixava em paz. Cada rangido, cada sombra dançante, parecia aumentar sua apreensão. Ele era perigoso. Ela sabia disso. E estar sob o mesmo teto que ele, em seu próprio território, fazia seu coração bater mais forte. O primeiro encontro com Henry Northvale, depois de sua chegada, não demorou. Foi durante o jantar, na sala de refeições imensa e silenciosa. Arabella já estava sentada, tentando parecer calma quando ele entrou. Não fez barulho, mas sua presença preencheu o lugar.
Ela sentiu o olhar dele antes mesmo de vê-lo, uma sensação de ser observada que a fez prender a respiração. Quando ele se sentou na ponta da mesa, em frente a ela, Arabella ergueu os olhos. O olhar do Duque a atingiu novamente, intenso e profundo, um azul tão escuro que parecia sugar a luz do ambiente. Ele não desviou, e ela se sentiu nua, exposta. Era um olhar que não prometia nada, mas exigia tudo. O coração dela começou a martelar no peito, uma batida forte e descompassada. Lady Arabella, ele disse, a voz baixa, mas com um poder que atravessava o silêncio. Era uma voz que não pedia, mas afirmava. Espero que sua viagem tenha sido tranquila e que seu quarto seja do seu agrado. Perfeitamente, Duque, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. Ela odiava a sensação de estar sob seu controle, de sentir-se pequena diante dele. Seu castelo é impressionante. Ele apenas assentiu, sem um sorriso, sem um gesto a mais. Mas os olhos dele não a deixavam. Arabella sentiu um calor incômodo subir pelo pescoço e pelo rosto. A tensão entre eles era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Ela sabia que ele era a personificação de tudo que ela jurou evitar. O perigo do amor, a desilusão que sempre vinha depois. Mas havia algo mais. Algo naquela intensidade silenciosa que a puxava, que a fascinava, mesmo enquanto ela se repreendia por isso. Enquanto os pratos eram servidos, o silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Arabella sentiu cada movimento dele, cada vez que ele pegava o copo, cada vez que ele olhava para ela. A proximidade era desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente magnética. Ela sentiu a respiração suspensa, consciente de cada batida do seu próprio coração. Ele era o Duque implacável, conhecido por sua crueldade, e ela estava sentada em sua mesa, sob seu olhar penetrante. Era um jogo de poder silencioso, e Arabella sentia que estava perdendo. Mas no fundo de sua alma, por trás de todo o medo e a desconfiança, havia uma faísca teimosa, uma curiosidade perigosa sobre o homem que a havia arrastado para sua teia. Ele não tirava os olhos dela, e naquele olhar ela sentiu não apenas controle, mas uma pergunta silenciosa, uma promessa incerta de algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Os dias em North Vale se arrastavam como as nuvens pesadas sobre o castelo. Arabella tentava se adaptar à rotina, caminhando pelos salões frios, lendo na imensa biblioteca, mas seus olhos e ouvidos estavam sempre atentos ao Duque. Ela o observava de longe, nos jantares silenciosos, nas manhãs em que ele passava pelo corredor com sua comitiva de secretários e capatazes. E quanto mais ela via, mais suas piores suspeitas se confirmavam. Henry Northvale era, de fato, o homem implacável que todos diziam. Ela o viu dispensar um capataz com uma frieza que gelava o sangue, as palavras cortantes como lâminas, sem uma pitada de sentimento. Ouviu-o tomar decisões sobre as terras e os arrendamentos que pareciam duras, sem se importar com as pessoas que viviam ali. Ele falava com uma voz baixa, mas tão firme que ninguém ousava questionar. Era o controle em pessoa, a personificação da crueldade que ela tanto temia nos homens poderosos. Ele parecia um rei em seu reino sombrio, e Arabella sentia um medo crescente, um aperto no peito que a lembrava de sua antiga dor. Ele era a fera que ela esperava. Mas então vinham os momentos que a confundiam. Pequenos gestos, quase invisíveis, que a faziam questionar tudo. Uma noite, sentindo frio em seu quarto, ela encontrou uma manta de lã macia dobrada cuidadosamente sobre a poltrona. Uma manta que não estava ali antes. Era de uma cor azul profunda, a cor dos olhos dele. Outra vez, durante o jantar, um prato que ela havia elogiado de passagem dias antes apareceu novamente, preparado exatamente como ela gostava. E quando uma das damas do castelo fez um comentário maldoso sobre seu passado, Henry, que parecia não estar prestando atenção, lançou um olhar tão gelado à mulher que ela se calou na hora, mudando de assunto, sem que o Duque dissesse uma palavra sequer em sua defesa direta, mas a defendendo de forma clara para quem quisesse ver. Arabella sentia o rosto queimar de confusão. Ele era um tirano. Mas por que esses pequenos atos?
Ele a mantinha sob seu olhar penetrante durante os jantares, mas era o mesmo homem que mandava aquecer sua xícara de chá quando ela estava distraída. Ela via a face dura do Duque, o homem sem coração, mas também sentia uma corrente estranha de atenção, de cuidado velado. Era como se ele quisesse aliviar sua permanência, como se estivesse tentando, de alguma forma, pedir perdão sem dizer uma única palavra. Mas pedir perdão pelo quê? Essa dualidade a deixava em um turbilhão. A fera e o cavalheiro velado. Ela se via lutando contra a atração que sentia por essa estranha mistura. O olhar dele, que antes a assustava, agora também a puxava com uma força que ela não entendia. Às vezes, eles se encontravam nos corredores. Ele parava, apenas por um segundo, e o olhar dele demorava nos dela, um toque invisível que a fazia prender a respiração. Não havia sorrisos, nem palavras doces, apenas aquela intensidade que a deixava sem ar. Ela sentia o controle dele, sim, mas a mistura de medo e fascínio estava crescendo, incontrolável. Ele a confundia, a desafiava, e ela se sentia em um jogo perigoso, onde as regras não eram claras. O que Henry Northvale realmente queria, Arabella não fazia ideia, mas a cada pequeno gesto, a cada olhar demorado, ela sentia a teia se apertando ao seu redor, e no fundo do seu coração, uma faísca perigosa começava a brilhar, iluminando um caminho para uma verdade que ela ainda não conseguia enxergar. A tempestade chegou sem aviso, varrendo o céu de Northvale com nuvens escuras e pesadas. O vento uivava como um lobo faminto, batendo contra as janelas do castelo com uma força que fazia as paredes tremerem. A chuva caía em torrentes, e as ondas lá embaixo, nas falésias, espumavam com fúria. Era o tipo de dia que forçava todos para dentro, isolando o castelo do mundo, transformando o lugar em uma ilha no meio do caos. Arabella sentia o coração apertado. Aquele clima pesado parecia entrar dentro dela, aumentando sua inquietação. Os pequenos gestos do Duque nos dias anteriores, a manta, o prato favorito, a haviam deixado confusa, mas a crueldade que ela ainda via em seus olhos a lembrava do perigo. E agora, com a tempestade prendendo a todos ali, a sensação de estar encurralada era ainda maior. O jantar foi transferido para uma sala menor, perto de uma lareira, onde o fogo crepitava, tentando em vão espantar o frio que parecia vir de fora e de dentro. Havia poucos criados, e a mesa, geralmente tão grande, parecia pequena com apenas Henry e Arabella, sentados um de frente para o outro. A luz das velas tremeluzia, fazendo sombras dançarem nas paredes. Henry a observava em silêncio enquanto a sopa era servida. Seu olhar era intenso como sempre, mas hoje havia algo a mais, uma quietude que a deixava ainda mais nervosa. Arabella tentava se concentrar na comida, mas sentia cada movimento dele, cada vez que ele levava o copo à boca. O ar entre eles estava pesado, cheio de coisas não ditas. A tempestade é forte, ela comentou, quebrando o silêncio, apenas para ter algo a dizer. A voz dela soou um pouco mais alta do que o esperado na quietude do aposento. Sim, Henry respondeu, a voz baixa, mas com a firmeza de sempre. As árvores mais antigas do bosque de oeste podem não resistir. Amanhã teremos que avaliar os estragos. Ele não tirava os olhos dela, e Arabella sentiu um calafrio. Era como se ele estivesse falando da própria alma, dos estragos que a vida havia feito. Ela engoliu em seco. É uma preocupação grande. Muitos dependem das terras. Exato, ele disse, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios, um sorriso que não chegava aos olhos. A responsabilidade é grande, Lady Arabella, maior do que muitos imaginam. Ele a desafiava. Ela sabia. Ele queria que ela o visse como o homem que carregava o peso do mundo, não como o cruel que ela acreditava que ele era. Arabella sentiu a raiva borbulhar. E o poder que a acompanha, Duque, também é grande, e muitas vezes usado de forma questionável. Os olhos dele se estreitaram um pouco, mas ele não desviou o olhar. É o que dizem, não é? Que o poder corrompe. Mas a falta dele, Lady Arabella, pode destruir. O diálogo era afiado, uma dança perigosa de palavras que escondiam muito mais do que revelavam.
Arabella sentiu o calor subir pelo rosto, uma mistura de irritação e uma atração teimosa que ela odiava sentir. Ela não podia negar a força que ele tinha, a maneira como ele controlava cada palavra, cada olhar. Em um momento, enquanto um criado colocava um novo prato na mesa, a mão do duque se moveu para pegar o copo, e a mão de Arabella, que estava sobre a mesa, se aproximou perigosamente da dele. Por um segundo, as pontas dos dedos deles se roçaram. Não foi um toque forte, nem demorado, mas Arabella sentiu um choque elétrico atravessar seu braço, subindo até o peito. Ela prendeu a respiração, sentindo o coração bater descompassado. O olhar de Henry pousou em suas mãos, depois subiu para seus olhos. Havia algo ali, uma intensidade que quebrava sua máscara de gelo, um vislumbre de algo profundo e perigoso. Ele não se moveu, não disse nada, mas aquele segundo de contato, aquele olhar que durou um segundo a mais do que o permitido, fez as paredes emocionais de Arabella balançarem. Ela sentiu uma atração quase proibida, uma urgência que a assustava. Ele era tudo o que ela jurou evitar, a personificação do perigo. Mas seu corpo, seu coração, reagiam a ele de uma forma que ela não conseguia controlar. Henry, pela primeira vez, parecia ter seu controle vacilar. O canto de sua boca se moveu, quase um tremor, e o azul de seus olhos pareceu escurecer como as águas revoltas do mar lá fora. Ele estava lutando contra algo, ela sentiu. A tensão entre eles era palpável, densa como a fumaça da lareira, e Arabella sentiu a respiração suspensa, o corpo todo em alerta. A faísca que havia surgido naquele primeiro encontro, agora no meio da tempestade, acendia-se com uma força nova, ameaçando incendiar tudo o que ela acreditava. A tempestade lá fora acalmou, mas a tempestade no coração de Arabella só piorava. Cada olhar de Henry, cada gesto silencioso que a confundia, trazia à tona lembranças que ela havia guardado às 7 chaves. De noite, deitada em sua cama no castelo escuro, o sono não vinha. Em vez disso, a mente dela voava para o passado, para a dor que a fizera jurar nunca mais amar. Ela viu novamente o rosto de Lord Beaumont, o homem que havia prometido o mundo a ela, com palavras doces e olhares apaixonados. Ele a fez acreditar em um futuro brilhante, um amor que duraria para sempre. Arabella, jovem e ingênua, havia se entregado não o corpo, mas o coração, a alma. Ela confiou, e ele a usou. Usou seu nome, sua fortuna da família, para seus próprios planos sujos. Quando a verdade veio à tona, não foi apenas o fim de um noivado. Foi a humilhação pública, a vergonha de ser enganada na frente de todos, de ter seu nome jogado na lama. Ela se sentiu pequena, tola, quebrada. As lágrimas que não havia chorado na época, agora ardiam nos olhos de Arabella. Aquele dia, ela prometeu a si mesma que nunca mais se deixaria levar. O amor era uma ilusão, um caminho para a destruição. Era uma corrente invisível que a prendia, uma armadura que ela vestia para se proteger. E agora aqui estava ela, presa no castelo de um homem ainda mais perigoso. Um homem que, com seu poder e controle, parecia ter o dom de despertar nela a mesma mistura de medo e fascínio que a havia levado à ruína uma vez. Henry Northvale era a prova viva de que homens assim só traziam dor. No dia seguinte, Arabella observava Henry de longe, enquanto ele trabalhava em seu escritório, as portas abertas por um instante. Ele estava com papéis, a testa franzida, a postura rígida como sempre. Ela o via impiedoso, calculista, exato como a fama dizia. Mas, por vezes, um ar de cansaço passava pelo seu rosto, um cansaço que parecia mais profundo que o de longas horas de trabalho. Era como se, por trás da máscara de ferro, existisse uma ferida antiga, uma dor que ele não permitia que ninguém visse. Ela se lembrou das histórias murmuradas sobre o duque, antes mesmo de seu próprio escândalo. Falavam de uma tragédia familiar, de uma perda grande que o havia transformado. Ninguém sabia os detalhes, mas todos concordavam que ele não era o mesmo homem de antes. Ele havia se fechado, construído muralhas ao redor de si mesmo, não para manter os outros fora, mas para manter a si mesmo dentro, protegido. Arabella o observava e sentia uma estranha familiaridade, aquela solidão,
Aquela necessidade de controlar tudo para não ser machucado de novo, ela entendia. Não era amor, não podia ser. Era a solidão de duas almas marcadas, de duas pessoas que haviam aprendido, cada uma à sua maneira, que a vulnerabilidade era o caminho para a dor. Mais tarde, enquanto caminhava pelos jardins molhados pela chuva, ela o viu novamente. Ele estava parado perto de uma roseira, olhando para as flores que a tempestade havia estragado. Seu rosto estava inexpressivo, mas o jeito como ele tocou uma pétala caída, com uma delicadeza que contrastava com sua imagem dura, fez Arabella parar. Ele a sentiu ali, mesmo sem se virar. Uma pena, ele disse, a voz baixa, sem emoção, mas com um toque de algo que ela não sabia nomear. A beleza é sempre tão frágil. Arabella sentiu um arrepio. Ele não estava falando apenas das flores. Ela sabia. Ele estava falando sobre a vida, sobre o coração, sobre tudo o que eles dois haviam perdido. Por um instante, seus olhos se encontraram, e naquele olhar silencioso, Arabella viu não apenas o duque implacável, mas um homem que, assim como ela, carregava as correntes invisíveis de um passado doloroso. Uma compreensão silenciosa passou entre eles, uma faísca de reconhecimento em suas almas feridas. Ele temia se abrir, temia o que viria depois, e ela, mais do que nunca, sentia seu próprio medo se misturar com uma atração perigosa. Eles eram dois náufragos em ilhas separadas, mas, por um instante, o mar entre eles pareceu menos vasto. A calmaria que se seguiu à tempestade parecia um fôlego no castelo, mas para Arabella a paz era enganosa. Ela ainda estava sob o feitiço inquieto daquele quase toque com Henry, do olhar que prometia perigo e atração. Sua mente continuava a revisitar a dor de sua traição passada, e a cada lembrança, a armadura ao redor de seu coração se tornava mais forte. Henry Northvale era um enigma, uma fera com vislumbres de humanidade, e ela não sabia mais em que acreditar. Foi então que Lady Venetia apareceu, sem aviso, como uma borboleta exótica que pousa em um jardim sombrio. Ela chegou em uma carruagem elegante, seus vestidos de seda e joias brilhantes contrastando com a sobriedade das paredes de Northvale. Venetia era linda, de uma beleza que parecia um pouco afiada, como uma faca de prata. Seus cabelos escuros e olhos brilhantes davam a ela um ar de quem sabia todos os segredos do mundo. Arabella a viu entrar no salão e sentiu um arrepio. Havia algo nela que não era doce, apesar do sorriso que ela trazia. Os boatos correram pelos corredores antes mesmo que Venetia tirasse o chapéu. Todos sabiam que ela fora uma amante do duque há muito tempo, antes que ele se tornasse o homem de gelo que era agora. Uma amante desprezada, disseram. Arabella a observou de longe e sentiu o veneno da inveja nos olhos de Venetia toda vez que ela olhava para Henry e depois para ela. Era um olhar que parecia avaliar, julgar e prometer problemas. O duque a recebeu com a formalidade de sempre, mas Arabella percebeu um endurecimento quase imperceptível em seu rosto quando Venetia o tocou levemente no braço. Henry não devolveu o toque, apenas um aceno de cabeça. Arabella sentiu uma estranha satisfação com a frieza dele, mas também uma pontada de desconfiança, porque ela estava ali. No dia seguinte, durante o chá da tarde, Venetia fez sua jogada. Ela se sentou ao lado de Arabella, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Minha querida Lady Arabella, ela começou, a voz suave como mel, mas com um traço de acidez. É uma surpresa vê-la aqui em Northvale. Este castelo, como o duque, guarda muitas histórias, não é mesmo? Arabella sentiu a guarda subir. Sim, Lady Venetia, como qualquer lugar antigo. Venetia riu, um som delicado e falso. Ah, mas as histórias de Northvale são especiais, assim como as histórias de algumas damas. Ouvi dizer que você teve um episódio desagradável, não é, com Lord Beaumont? Uma pena. Tão jovem, e já com um nome tão comentado. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Arabella, esperando a reação. Dizem que o duque foi, de certa forma, envolvido. É verdade que ele tem uma maneira peculiar de ajudar as pessoas. Às vezes, suas ajudas são bem destrutivas.
Arabella sentiu o rosto queimar. O que Venetia queria? Ela estava insinuando que Henry tinha culpa em seu escândalo, não apenas de forma indireta, mas de um jeito mais profundo, mais pessoal. A semente da dúvida, já plantada em seu coração, começou a germinar com força. O Duque é um homem de negócios, Arabella respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo um tremor. E seus métodos são diretos. Ah, diretos, sim, Venetia concordou, e a proximidade do rosto dela, inclinando-se um pouco, era quase um sussurro venenoso. E ele tem seus próprios segredos, Lady Arabella. Cuidado. Um homem que manipula tanto, que controla tanto, pode ser perigoso para um coração tão sensível quanto o seu. Ele é conhecido por esmagar o que não pode controlar. As palavras de Venetia, ditas com uma falsa preocupação, atingiram Arabella em cheio. Ela olhou para Henry, que estava do outro lado do salão, conversando com um dos capatazes, sua postura rígida e inabalável. Ele não parecia nem um pouco incomodado com a presença de Venetia, mas as palavras dela ecoavam na mente de Arabella. Manipula, controla, destrutivo. Seria Henry a fera que ela temia? Ele a havia trazido para cá com a promessa de limpar seu nome. Mas e se fosse tudo um plano maior, uma teia para prendê-la? Arabella sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com o clima de North Vale. Ela olhou para Henry e por um instante viu não um homem ferido, mas o Duque implacável, o manipulador. A confusão em seu coração cresceu e a atração que ela sentia por ele se misturou com um medo renovado. A serpente havia chegado e, com ela, a dúvida mais perigosa de todas. A tensão entre Arabella e Henry se intensificava a cada dia, um fio invisível, mais forte, que os prendia. Ela lutava contra a atração que sentia por aquele homem, que era, ao mesmo tempo, a fera e o cavalheiro velado. As palavras venenosas de Lady Venetia ainda ecoavam em sua mente, plantando dúvidas e fazendo-a questionar cada gesto do Duque. Mas, em meio a essa batalha interna, aconteceu algo que a fez ver um vislumbre de outro Henry. Era uma tarde fria e chuvosa. Arabella estava na vasta biblioteca do castelo, um lugar que oferecia refúgio e, ao mesmo tempo, a lembrava da solidão. Ela se perdera na leitura de um livro antigo sobre a história de famílias nobres, suas ambições e suas quedas. Estava tão absorta que não ouviu a porta se abrir, nem os passos silenciosos que se aproximavam. Só percebeu Henry quando ele parou ao lado de sua poltrona, a sombra de seu corpo alto cobrindo as páginas. Arabella prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. Ele não disse nada, apenas olhou para o livro em suas mãos e depois para os olhos dela. Seu olhar era intenso, como sempre, mas hoje havia algo diferente, uma quietude que parecia menos de controle e mais de cansaço. A história se repete, não é, Lady Arabella? Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, sem o tom de ordem que ela estava acostumada. Os erros dos antepassados, as dores que carregamos, é um fardo pesado para quem vem depois. Arabella o encarou, surpresa com a franqueza inesperada. Ele não estava falando sobre o livro, ela sabia. Ele estava falando sobre si mesmo, sobre o peso que ele carregava. O rosto dele, geralmente uma máscara impenetrável, revelava uma linha de dor ao redor dos olhos, uma tristeza que ela nunca havia notado antes. Era um Henry diferente, um homem que parecia ferido, não apenas o Duque implacável. Sim, ela respondeu, a voz quase sumindo. É um fardo que molda quem somos. Ele assentiu, e por um segundo seu olhar encontrou o dela em uma compreensão silenciosa, uma partilha de cicatrizes que a fez sentir um calor estranho no peito. Não era atração. Não podia ser. Era a empatia por uma alma solitária como a dela. A fachada de crueldade dele parecia se quebrar por um instante, revelando um vislumbre de um homem que sentia, que sofria. Mas então, o momento se desfez. A imagem de Lady Venetia, com seu sorriso venenoso e suas palavras sobre a manipulação do Duque, invadiu a mente de Arabella. Aquele vislumbre de vulnerabilidade seria mais um truque?
Ele seria capaz de fingir até a dor para conseguir o que queria? A dúvida gelou seu peito, e a armadura ao redor de seu coração se fechou novamente. Ela desviou o olhar, recuando, não fisicamente, mas em seu interior. Henry percebeu a mudança. O ar entre eles ficou tenso novamente. Ele não disse mais nada sobre o assunto, apenas pigarreou e se afastou um pouco, o rosto voltando à sua expressão usual de controle. Aquele breve momento de conexão se perdeu, engolido pela desconfiança. Mais tarde, durante o jantar, Lady Venetia tentou se aproximar novamente. Ela lançou um comentário sobre o passado de Arabella, um olhar dissimulado para Henry. Mas o Duque não cedeu. Ele a observou com uma frieza que quase parecia repulsa, seus olhos azuis escuros sem qualquer calor. Ele respondeu às perguntas dela com monossílabos, sem um sorriso, sem um pingo de gentileza. Era evidente que ele não queria a presença de Venetia ali, que ele percebia as intenções dela de prejudicar Arabella. Arabella notou a aversão de Henry por Venetia, mas isso não era suficiente para acalmar seu coração. Se ele desprezava Venetia, por que a havia trazido ao castelo? Ou permitido que ela ficasse? A mente de Arabella girava. Ele a protegia de Venetia, talvez, mas e os próprios segredos dele? A culpa que ela sentia que ele escondia sobre o escândalo original? Ela ainda se sentia em um jogo perigoso, onde Henry era o mestre e ela, a peça. Ele era um homem de segredos, um manipulador. E mesmo aquele vislumbre de vulnerabilidade na biblioteca podia ser apenas mais uma de suas facetas. Arabella se sentia dividida, atraída por um lado que ela mal conhecia e repelida pela sombra de um passado que ele ainda não havia revelado. Ela não confiava nele, e não podia confiar. O castelo de North Vale guardava muitos segredos, e Arabella sentia que estava à beira de descobrir um deles. Os dias se passavam em uma espécie de trégua tensa, onde os pequenos gestos de Henry a confundiam, mas as palavras venenosas de Lady Venetia a mantinham em alerta. Ela se via observando o Duque, sempre buscando a verdade por trás da máscara de gelo. Uma tarde, enquanto tentava organizar alguns papéis antigos na biblioteca, uma tarefa que lhe havia sido dada para ocupar o tempo, Arabella encontrou algo. Por trás de um volume pesado sobre a história da família North Vale, havia uma pequena gaveta escondida na escrivaninha. Curiosa, ela a abriu. Lá dentro, entre outros documentos sem importância, estava uma carta. Não era lacrada, nem parecia ser secreta, mas o papel era antigo, e a escrita, forte e familiar, era do próprio Duque Henry. O coração de Arabella começou a bater mais forte. Ela hesitou, sentindo-se culpada por espiar, mas a curiosidade e a desconfiança eram mais fortes. Seus olhos correram pelas linhas, e cada palavra parecia um golpe no estômago. A carta falava de um plano, um acordo com a família Windsor, sobre pressões necessárias para que certas decisões fossem tomadas em um negócio de terras. E em uma frase que a fez prender a respiração, Henry mencionava que as consequências secundárias, embora lamentáveis, seriam inevitáveis para o bem maior. Consequências secundárias. Lamentáveis. Arabella sentiu o sangue gelar. O escândalo que a havia atingido, a mancha em seu nome, tudo aquilo que ela pensava ter sido apenas um efeito colateral da crueldade de Henry, não era. Ele sabia. Ele havia planejado. Não foi um acidente. Foi parte de um plano complexo, onde ela era apenas uma peça no jogo de poder dele. A raiva subiu como um fogo, queimando cada célula de seu corpo. As pequenas gentilezas, os olhares intensos, a manta no quarto, tudo parecia agora uma farsa cruel. Ele a havia enganado. De novo. Com a carta ainda tremendo em suas mãos, Arabella se levantou. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Ela precisava de respostas. Precisava confrontá-lo. Encontrou Henry em seu escritório, exatamente onde o havia confrontado pela primeira vez. Ele estava de costas para a porta, olhando para a tempestade que recomeçava a se formar sobre o mar. A luz fraca do fim da tarde dava um ar sombrio à sua silhueta. Duque, ela disse a voz rouca, quase um sussurro de fúria. Ele se virou lentamente e o olhar dele, tão penetrante,
Fez o coração de Arabella vacilar por um segundo. Mas a raiva era maior que o medo. Ela estendeu a carta, o papel amassado em sua mão. Eu encontrei isto. Consequências secundárias. Era de mim que o senhor estava falando, não era? Meu nome, minha reputação, tudo isso fazia parte do seu plano sujo para manipular a família Windsor. Não foi um acidente. O senhor me usou. Henry a encarou, o rosto uma máscara de pedra. Não havia choque em seu olhar, apenas uma tensão quase imperceptível. Ele não pegou a carta. Seus olhos, de um azul tão profundo que pareciam sugar a alma, estavam fixos nos dela, e Arabella sentiu a respiração suspensa, o corpo todo em alerta. Lady Arabella, ele começou, a voz baixa, mas firme, sem um pingo de calor. As coisas são mais complexas do que parecem em uma única carta. Complexas? Ela explodiu, a voz embargada pela dor. O senhor orquestrou tudo. Fingiu que era um mal-entendido. Me convidou para sua casa sob o pretexto de reparação, quando na verdade o senhor é o responsável por tudo. Os gestos, os olhares, era tudo um jogo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou pesado, quase elétrico. Arabella sentiu seu próprio corpo recuar, mas seus olhos não desviavam dos dele. Havia uma culpa evidente em seu silêncio, na maneira como a linha de sua mandíbula se apertou. Mas ele não confessava, não se desculpava. Apenas a observava com aquela intensidade que a desarmava. Eu agi para proteger meus interesses, e os de muitos que dependem de mim, Henry disse, a voz um pouco mais suave, mas ainda sem a confissão que ela exigia. Ele evitou a palavra perdão. As escolhas que fiz foram difíceis, e sim, as consequências a atingiram. Eu não negaria isso. Mas não foi indireto, foi direto. Arabella insistiu, as lágrimas ardendo nos olhos. O senhor sabia que eu seria afetada. O senhor planejou isso. Todas as suas gentilezas aqui eram para me manter em seu controle, para me enganar. Ele parou, o olhar pesado. Sua mão se moveu, quase alcançando a dela, mas parou no ar. Eu não a enganei, Lady Arabella, e minhas intenções para com sua permanência aqui eram genuínas. A palavra genuínas soou estranha em sua boca, quase um pedido, mas ainda assim ele não se abria por completo. A ponte de confiança que Arabella mal havia começado a construir entre eles ruiu em um instante. As palavras dele eram evasivas, cheias de meias-verdades. Ele não negava, mas também não assumia totalmente. Ele a via como uma peça em seu tabuleiro, e ela se sentiu traída de uma forma ainda mais profunda do que com Lord Beaumont. Ele não era a fera com um vislumbre de humanidade. Ele era o manipulador mestre, e ela havia caído em sua teia. Arabella sentiu um frio cortar sua alma. A atração, a faísca que ela havia sentido, agora parecia um fogo enganoso, uma armadilha. Ela se virou bruscamente, sem conseguir suportar mais o olhar dele, que parecia pedir algo que ela não podia dar. O Duque Henry Northvale era um homem perigoso, e ela estava mais uma vez dolorosamente certa sobre isso. A tempestade não era apenas forte, era uma fúria descontrolada que parecia querer arrancar o castelo de Northvale de suas fundações. O céu estava preto como tinta, e a chuva caía em cortinas tão densas que engoliam a luz do dia, transformando o meio-dia em um crepúsculo assustador. O vento uivava como 1000 demônios, e as ondas lá embaixo, nas falésias, batiam com a força de um martelo, fazendo a terra tremer. O castelo estava completamente isolado, um ponto solitário no meio de um mar de caos. Arabella sentia o coração pesado. A carta que encontrara, as meias-verdades de Henry, a raiva que sentira, tudo isso ainda borbulhava dentro dela. Ela estava presa ali, e a sensação de estar encurralada com o homem que a havia enganado sob o mesmo teto era quase sufocante. Com o mundo lá fora em pandemônio, a vida dentro do castelo se tornou estranhamente mais próxima. Os jantares, antes tensos e silenciosos, agora eram em salas menores, perto de lareiras que mal conseguiam afastar o frio. Os poucos criados que não estavam ajudando a proteger o castelo se moviam com mais urgência, e Arabella e Henry eram forçados a interagir mais do que nunca,
mesmo que fosse apenas com olhares e poucas palavras. Uma noite, durante o pico da tempestade, enquanto o jantar estava sendo servido, um grito ecoou pelos corredores. Um dos criados correu para a sala, o rosto pálido de susto. Duque! A fumaça no ala oeste! A chaminé do quarto de hóspedes! Pegou fogo! O silêncio caiu pesado. Arabella sentiu o estômago revirar. Um incêndio, no meio daquela tempestade, poderia ser um desastre. Ela olhou para Henry esperando ver o Duque implacável, frio e mandão. Mas o que ela viu a surpreendeu. Henry se levantou em um segundo. Não havia pânico em seu rosto, mas uma determinação calma e urgente. Seus olhos antes distantes, agora estavam focados, cheios de uma preocupação que ela não esperava. Chame os homens, baldes de água, cobertores molhados. Lady Arabella, por favor, fique aqui, é mais seguro. A voz dele era uma ordem, sim, mas havia um tom de cuidado que a atingiu. Ele não estava pensando apenas no castelo, mas na segurança dela. Antes que ela pudesse responder, ele já estava saindo, dando ordens rápidas e claras. Arabella não conseguiu ficar parada. A curiosidade e uma estranha atração pelo perigo a puxaram. Ela seguiu os sons e a fumaça, encontrando Henry no corredor do ala oeste. Ele não estava apenas dando ordens. Ele estava lá, no meio da fumaça, ajudando os criados a jogar água na lareira. Suas mangas estavam arregaçadas, o rosto sujo de fuligem, e o olhar dele varria o local, garantindo que todos estivessem seguros. Ele se virou e a viu. Eu disse para ficar. Ele disse, a voz rouca pela fumaça, mas sem raiva. Havia uma repreensão suave em seus olhos, mas também uma preocupação que a fez prender a respiração. De repente, um pedaço de madeira queimada caiu de uma viga perto demais de onde Arabella estava. Em um movimento rápido e inesperado, Henry a puxou para trás, a mão dele firmemente em seu braço. O toque, mesmo através da roupa, foi elétrico, um choque que a fez sentir um calor estranho. Ela se viu colada ao corpo dele por um instante, sentindo a força de seus braços, o cheiro de fumaça e dele. O coração de Arabella disparou, não apenas pelo susto, mas pela proximidade repentina, pela sensação de estar protegida por ele. Os olhos dele a encontraram novamente, a poucos centímetros. Naquele olhar, no meio do caos, Arabella não viu o Duque cruel e calculista. Ela viu um homem de verdade, preocupado, protetor. A máscara de gelo que ele usava havia se quebrado, e o vislumbre de humanidade era inegável. Ele não estava apenas protegendo sua propriedade, ele estava protegendo ela. A fumaça era forte, a respiração de Arabella estava suspensa, e ela sentia a pulsação dele através de seu braço. Aquele toque, que durou um segundo a mais, era um fogo que se acendia em seu interior, uma mistura de medo e fascínio que a deixava sem ar. Ele a soltou voltando à tarefa, mas o momento ficou gravado em sua mente. O incêndio foi controlado graças à liderança calma e à participação ativa de Henry. No retorno para a sala de jantar, em meio ao cheiro de fumaça e à exaustão, Arabella o observou. Ele ainda era o Duque no controle, mas ela havia visto algo mais. Ela havia visto o homem por trás da armadura, o homem que se importava, que se arriscava pelos seus. A tempestade lá fora ainda castigava as paredes do castelo, mas a tempestade no coração de Arabella era ainda mais violenta. Ela o odiava, confiava nele, o temia, mas também sentia uma atração inegável por aquele homem que acabara de mostrar uma face que ela não esperava. A verdade sobre ele, que ela pensava ter descoberto na carta, agora parecia ter mais camadas, mais sombras e mais luz do que ela jamais imaginara. A tempestade finalmente começou a se acalmar, deixando um rastro de destruição lá fora e um cheiro forte de fumaça dentro das paredes antigas de North Vale. O fogo havia sido controlado, mas o pavor ainda pairava no ar. Arabella sentia o corpo exausto, mas sua mente estava em um turbilhão. O abraço inesperado de Henry, a maneira como ele a puxou para a segurança, o vislumbre de humanidade em seus olhos. Tudo isso se misturava com a dor da carta que ela havia encontrado, as meias-verdades, a sensação de ser usada.
Ela precisava de respostas. Precisava da verdade completa, não importava quão dolorosa fosse. Ela o encontrou na grande sala de estar, o rosto ainda sujo de fuligem, mas a postura rígida, o controle de volta. Ele observava a chuva que diminuía, e a luz fraca do fim da tarde entrava pelas janelas, pintando o ambiente em tons de cinza. "Duque!" Ela começou, a voz trêmula, mas firme. Ele se virou, e o olhar dele a atingiu como uma onda fria, mas com uma intensidade que a prendia. Seus olhos azuis pareciam mais escuros do que nunca, como o próprio mar revolto. "Lady Arabella", ele respondeu, a voz baixa, mas com a mesma firmeza de sempre. "O fogo foi controlado. Todos estão bem." "Não é sobre o fogo", ela disse, dando um passo à frente, as mãos apertadas. "É sobre a verdade. A carta que encontrei. As consequências secundárias. Eu preciso saber. O senhor não apenas se envolveu no escândalo de Windsor. O senhor o orquestrou. O senhor me usou." Henry a encarou. O ar na sala pareceu ficar denso, pesado, quase impossível de respirar. Ele não desviou o olhar e Arabella sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte contra as costelas. Havia uma luta interna em seu rosto, uma tensão nos músculos da mandíbula que ela percebeu. Ele queria se fechar, esconder, mas ela não o deixaria. Eu não negaria que minhas ações tiveram um propósito maior", ele começou, a voz baixa, quase um sussurro quebrado. "Para proteger os interesses de North Vale e a estabilidade que muitos dependem. A família Windsor precisava ser persuadida, e o escândalo de Lord Belmont foi a alavanca. Eu sabia que isso a atingiria. As palavras dele foram como lâminas, cortando sua alma. Não era uma confissão completa. Não era um pedido de perdão, mas era a verdade nua e crua. Ele a havia usado. Ele havia planejado a humilhação dela, a dor que a fizera jurar nunca mais amar. As pequenas gentilezas, o toque no corredor, o vislumbre de humanidade durante o incêndio, tudo parecia agora uma crueldade ainda maior, uma manipulação calculada para prendê-la ainda mais fundo em sua teia. "O senhor me usou", Arabella repetiu, a voz embargada pela dor e pela fúria. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela se recusou a chorar. "Enganou-me, manipulou-me, trouxe-me para seu castelo com a promessa de reparação, quando o senhor era o responsável por tudo. Os seus olhares, a sua proteção, era tudo um jogo para me manter sob seu controle?" Henry fechou os olhos por um segundo, uma expressão de dor genuína passando por seu rosto, algo que ela nunca havia visto antes. Quando ele os abriu, o azul estava atormentado, sua armadura emocional se desfazendo. Ele deu um passo em direção a ela e Arabella recuou, mas não conseguiu desviar o olhar. A proximidade dele era eletrizante, uma mistura de medo e uma atração que a assustava. "Não", ele disse, a voz rouca, quase implorando. "Não era um jogo. O plano foi para expor Lord Belmont, para que ele não prejudicasse mais ninguém. E sim, eu sabia que você seria afetada. Minha intenção era, no devido tempo, limpar seu nome, sem que você soubesse do meu envolvimento direto. Mas a minha intenção ao trazê-la aqui, a minha intenção com você, Lady Arabella, isso é diferente." Ele parou, a mão estendida, quase tocando o braço dela. Arabella sentiu o calor da mão dele, mesmo sem o toque, e seu corpo tremeu. Ele estava confessando, mas de uma forma que a confundia ainda mais. Diferente? O que ele queria dizer com diferente? "Eu errei", Henry continuou, sua voz ainda baixa, mas agora carregada de uma vulnerabilidade que a chocou. Era o Duque implacável, que não mostrava fraqueza, mas ali estava ele, quebrado. "Eu agi da única forma que sabia, a forma que me ensinaram a proteger o que é meu. Mas com você, eu não sei como agir." A confissão dele, dolorosa e cheia de arrependimento, deveria ter acalmado sua fúria, mas só a fez sentir uma dor mais profunda. Ele havia confessado, mas o mal já estava feito. Sua crença, forjada na dor, de que o amor sempre terminava em destruição, foi reafirmada com uma crueldade ainda maior. Henry North Vale
Era a prova viva de que até os vislumbres de bondade podiam esconder a mais profunda traição. Ele a olhava, seus olhos implorando um perdão silencioso, uma compreensão que ela não podia dar. Arabella sentiu uma mistura avassaladora de raiva, dor e uma tristeza profunda. Aquele homem que a havia puxado para a segurança em meio ao fogo era o mesmo que havia incendiado sua vida. E ela, mais uma vez, havia caído na armadilha do coração. Não haveria perdão. Não para ele. A confissão de Henry havia deixado Arabella em pedaços. Não havia mais dúvidas. Ele a havia usado, a havia enganado, e a dor era um veneno que se espalhava por seu corpo. A armadura que ela havia construído ao redor de seu coração, tão forte, agora parecia feita de vidro, estilhaçada em 1000 pedacinhos. Lágrimas de fúria e tristeza escorriam por seu rosto, mas não havia alívio, apenas uma certeza avassaladora. Ela tinha que ir embora. Não podia mais ficar sob o mesmo teto que ele. Não podia mais suportar o olhar intenso que agora parecia uma mentira cruel. Sua decisão era final, inabalável. Ela correu para seu quarto, o coração batendo descompassado. Os criados a olhavam com curiosidade e preocupação nos corredores, mas Arabella não conseguia prestar atenção. Ela começou a puxar suas roupas das gavetas, jogando-as na mala com uma fúria silenciosa. Cada peça de roupa parecia pesada, carregada com as memórias amargas daqueles dias em North Vale. Ela precisava sair dali, precisava se livrar daquele ar pesado, daquela presença que a sufocava. Mandou chamar a governanta, sua voz embargada, mas firme. Queria que sua carruagem estivesse pronta ao amanhecer. Ela partiria, não importava o quê. Mesmo que Henry tivesse tentado explicar, mesmo que sua voz tivesse mostrado uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara no Duque implacável, Arabella não podia perdoar. A traição era profunda demais, a ferida, fresca demais. Ele havia incendiado sua vida, e agora, com sua confissão, parecia querer apagar o fogo com desculpas. Mas o estrago estava feito. A crença dela de que o amor só trazia destruição estava mais viva do que nunca. Ela se sentia tola por um momento ter sentido algo por ele, por ter permitido que sua guarda se quebrasse. Henry a encontrou em seu quarto, antes que ela pudesse fechar a mala. Ele estava parado na porta, o rosto pálido, os olhos azuis escuros, cheios de uma dor que Arabella nunca pensou que veria nele. Era o desespero puro e sem máscaras. Um homem que havia perdido não o poder, mas algo muito mais precioso. Ele havia perdido o controle de seu próprio coração, e agora estava perdendo o dela. Arabella, ele disse, a voz rouca, quase um lamento. O som da palavra vindo dele a fez estremecer. Por favor, não vá. Eu cometi erros. Eu sei. Mas a minha intenção ao trazê-la aqui, a minha intenção em relação a você, não era para machucá-la. Eu nunca quis que sentisse essa dor. Ele deu um passo à frente e Arabella sentiu o coração apertar. Ela recuou balançando a cabeça. Não, o senhor sabia, o senhor planejou. E agora, quando a verdade vem à tona, o senhor quer que eu perdoe? Não posso, Duque, não posso. Eu imploro, ele disse. E a palavra soou estranha vinda dele, do Duque implacável. Ele se aproximou mais, e Arabella sentiu a respiração presa na garganta. Ele estendeu a mão quase tocando seu rosto, mas parou no ar, o respeito pela distância dela o segurando. A proximidade, mesmo sem o toque, era uma eletricidade que a consumia. Dê-me uma chance de provar a você. Os meus sentimentos, eles são reais, Arabella. Eu sei que agi de forma errada, mas eu estou disposto a mudar, por você. As palavras dele eram um choque. O Duque Henry North Vale implorando, declarando sentimentos. Arabella sentiu uma atração perigosa, a faísca que sempre existiu entre eles ameaçando se reacender. Mas a dor da traição era mais forte. Não há nada a provar, Duque, ela disse, a voz trêmula. O senhor já provou tudo o que eu precisava saber. O amor para mim é uma ilusão que só leva à destruição. E o senhor é a prova viva disso. Ele a olhou, e Arabella viu a esperança morrer em seus olhos. Aquele olhar de desespero a atingiu mais do que qualquer palavra.
rasgando algo dentro dela. Ele estava quebrado, vulnerável de uma forma que ela nunca imaginara, mas sua própria dor era grande demais para permitir que a piedade tomasse conta. Ela não cederia. Do lado de fora da porta do quarto de Arabella, escondida nas sombras do corredor, Lady Venetia observava. Ela havia ouvido os gritos, as vozes alteradas. Um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. O caos, a desgraça, a partida iminente de Arabella. Tudo estava indo como ela queria. Agora era a hora perfeita para o golpe final. O duque estava vulnerável e Arabella destruída. A chance de arruinar os dois de uma vez por todas. O castelo de Northvale, que antes parecia um lugar sombrio e isolado, agora brilhava com uma luz forçada. Um grande baile havia sido organizado. Uma tentativa do duque de mostrar normalidade, de calar os boatos que, mesmo antes da tempestade, já corriam. Mas para Arabella, o brilho dos lustres e as risadas dos convidados eram apenas uma camada fina sobre a escuridão que a consumia. Sua decisão de partir estava tomada, firme como as falésias lá fora, e cada minuto que passava ali, sabendo da verdade sobre Henry, era uma tortura. Ela estava no salão, vestida com um azul profundo que contrastava com a palidez de seu rosto. As palavras de Henry, sua confissão, ainda ecoavam em seus ouvidos, e a dor era tão forte que mal conseguia respirar. Ele a havia usado, a havia manipulado. E por um momento ela quase acreditou em seus olhos atormentados, em sua vulnerabilidade. Quase. Mas a traição era grande demais. Henry estava do outro lado do salão, sua presença imponente como sempre. Arabella sentia o olhar dele sobre ela, intenso e sem descanso. Ele tentava manter a compostura conversando com os convidados, mas Arabella, com sua nova e dolorosa clareza, percebia a tensão em seus ombros, a linha apertada em sua boca. Ele estava sofrendo, sim, mas isso não apagava o que ele havia feito. Então, Lady Venetia entrou. Não foi uma entrada discreta. Ela surgiu no topo da grande escadaria, em um vestido vermelho vibrante que parecia gritar por atenção. Seus cabelos escuros estavam impecáveis e um sorriso perigoso brincava em seus lábios. Seus olhos brilhantes e cheios de malícia varreram o salão e pararam em Arabella, e depois em Henry. Um arrepio frio percorreu a espinha de Arabella. Ela sabia. Venetia desceu a escada lentamente, cumprimentando alguns convidados com beijos no ar e risos falsos. Mas sua rota era clara. Ela se movia como uma cobra em direção a Arabella. As conversas no salão começaram a ficar mais baixas, os olhares se virando para Venetia e depois para Arabella. Sussurros começaram a se espalhar como um fogo lento. "Minha querida Lady Arabella", Venetia disse, parando a poucos passos, a voz doce demais, carregada de veneno. Ela segurava um leque e, com um movimento calculado, deixou cair o que parecia ser um pedaço de papel. Uma dama próxima o pegou, curiosa. "É tão bom vê-la. Mas devo dizer, seu rosto parece um pouco cansado. A vida aqui em Northvale deve ser exaustiva, não é mesmo? Especialmente com tantas reviravoltas." A dama que pegou o papel arregalou os olhos. Outros papéis, pequenos e dobrados, começaram a ser encontrados nas mesas, nos cantos, como se tivessem sido perdidos. Arabella sentiu o coração apertar. Ela sabia o que eram. Eram as falsas cartas, os rumores maldosos que Venetia havia prometido. "Oh, o que é isso?" Uma senhora mais velha murmurou, lendo um dos papéis. "Lord Belmont e Lady Arabella, uma traição vergonhosa." E o duque... Ah, meu Deus, o duque Henry Northvale, orquestrando tudo para ter Lady Arabella para si, como sua amante secreta. As palavras atingiram Arabella como socos. O salão inteiro parecia congelar. Os sussurros se transformaram em exclamações abertas, em olhares de choque e desprezo. As pessoas se afastavam dela, seus rostos mostrando repulsa. O olhar de Venetia para ela era de puro triunfo. "Não pode ser." Um homem exclamou com o papel na mão. O duque envolvido em tal escândalo, e para se aproveitar de uma dama já arruinada, Henry, que havia percebido o burburinho, avançou, o rosto uma máscara de fúria contida.
Seus olhos encontraram os de Arabella, cheios de uma dor que agora se misturava com o pavor. Ele tentou se aproximar dela, talvez para protegê-la, mas o grupo de convidados, agora em um alvoroço, o bloqueou. Isso é uma calúnia. Henry bradou, sua voz poderosa cortando o caos. Essas cartas são falsas. Lady Venetia, pare com essa farsa. Mas era tarde demais. Uma condessa com o rosto vermelho de indignação apontou para ele. Farsa? O senhor manipulou uma jovem, arruinou seu nome e agora a trouxe para seu castelo como se fosse um prêmio. É uma conspiração, Duque. Uma vergonha para toda a nobreza. Arabella sentiu o mundo desabar. O ar faltou em seus pulmões. As lágrimas que ela havia se recusado a derramar agora escorriam quentes e amargas pelo seu rosto. Não era apenas a humilhação de seu passado sendo revivida, era a traição de Henry sendo exposta, distorcida, e ela sendo arrastada para o centro de um escândalo ainda maior. Amante escandalosa, manipuladora. As palavras dançavam em sua mente, perfurando-a. Ela olhou para Henry, que tentava argumentar, sua voz abafada pelo coro de acusações. Ele estava sendo acusado de conspiração, de desonra, tudo por causa dela, por causa da mentira dele. A nobreza estava empolvorosa, o baile de North Vale se transformando em um palco de ruína. Arabella sentiu que não havia mais saída, não havia mais esperança. Ela estava completamente arruinada novamente. Arabella sentiu que o mundo desabava. As palavras de Venetia, as acusações da nobreza, tudo girava em sua cabeça. As lágrimas que ela havia tentado segurar agora escorriam quentes e amargas pelo seu rosto pálido. Ela estava arruinada, mais uma vez, e desta vez, Henry havia sido a causa. A traição dele, as mentiras, tudo estava exposto, e ela era a peça principal nesse espetáculo de vergonha. Não havia mais nada a fazer, não havia mais esperança. Ela ergueu o olhar para Henry, que ainda estava cercado, tentando se defender das acusações. Ele estava furioso, sim, mas também parecia ferido, sua armadura quebrada. Mas isso não importava. A dor dela era grande demais para qualquer compaixão. A crença de que o amor só trazia destruição estava gravada em seu coração, mais forte do que nunca. Com uma força que ela não sabia que possuía, Arabella virou as costas para Henry. Seu corpo tremia, mas sua decisão era firme. Ela se moveu pelo salão, ignorando os olhares curiosos, os sussurros, a confusão. Ela precisava sair dali. Precisava se afastar daquele homem que havia incendiado sua vida. Não há mais nada a dizer ou a fazer, ela declarou, sua voz baixa, mas clara o suficiente para cortar o burburinho do salão. As pessoas se calaram, os olhos fixos nela. Eu partirei ao amanhecer. Não posso mais permanecer sob este teto. Não há reparação para uma ruína tão completa. Ela não olhou para trás. Cada passo era uma facada, mas ela continuava, determinada a se afastar, a se libertar daquele pesadelo. Ela estava pronta para ir embora, para se esconder em algum canto do mundo onde ninguém soubesse seu nome. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi pesado, um silêncio que parecia gritar. Arabella sentiu a presença de Henry atrás dela, o olhar dele queimando em suas costas. Ela sabia que ele estava ali, parado, observando-a ir embora. Mas ela não cederia. Foi então que aconteceu. Um som inesperado, um baque suave que fez todos prenderem a respiração. Arabella, chocada, parou e se virou lentamente. Henry Northvale, o duque implacável, o homem de gelo, o rei em seu próprio reino sombrio, estava ajoelhado. Diante de toda a nobreza ali no meio do salão, com as luzes brilhantes e os olhares chocados, ele estava ajoelhado no chão. Sua cabeça estava baixa, o rosto que Arabella conhecia tão bem, sempre no controle, agora estava quebrado, vulnerável. As pessoas ao redor estavam em choque, paralisadas. Ninguém ousava se mover, ninguém ousava falar. Arabella sentiu o coração parar. Aquilo era impensável. O homem mais poderoso, mais orgulhoso, ajoelhado. Seus olhos se arregalaram. Era uma cena que jamais seria esquecida. Henry ergueu a cabeça lentamente, e seus olhos de um azul profundo e atormentado encontraram os dela. Não havia orgulho,
Não havia controle, apenas uma dor crua e um desespero que a atingiu em cheio. Arabella, ele disse, a voz rouca tremendo, algo que ela nunca havia ouvido antes. Eu errei. Eu cometi erros terríveis. Eu fui cego, agi com arrogância, pensando que sabia o que era melhor. Que a proteção era tudo. Eu causei sua dor, sua humilhação, e por isso eu imploro seu perdão. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e as palavras que vieram a seguir foram como um choque elétrico para todos no salão, e para Arabella foram um terremoto que abalou cada fibra de seu ser. Mas não é o perdão que eu imploro agora, Henry continuou, sua voz um pouco mais forte, carregada de uma emoção tão pura que doía. Eu me ajoelho diante de todos vocês, diante do mundo, não para pedir redenção por meus atos. Eu me ajoelho para implorar pelo seu amor, Arabella. As palavras pairaram no ar, pesadas e chocantes. Amor. Ele, o duque que não acreditava em amor, estava ali, ajoelhado, sacrificando seu orgulho, seu poder, sua reputação por ela, confessando seu amor em voz alta, diante de todos que um dia o temeram e o respeitaram. Ele havia escolhido a vulnerabilidade extrema, o amor verdadeiro, sem máscaras. Arabella sentiu as pernas fraquejarem, a dor da traição, a raiva, a humilhação. Tudo isso se misturava com a força avassaladora daquelas palavras. Os olhos dele a imploravam, não por perdão, mas por um futuro, por uma chance. Ela o olhou, o duque ajoelhado, e viu não o manipulador, mas o homem que ela havia vislumbrado na biblioteca, o homem que a havia protegido do fogo. Aquele olhar de desespero, de amor sincero, era real. E agora ali, diante de todos, com o coração em suas mãos, Henry a esperava. O silêncio era insuportável. Todos os olhos estavam nela, esperando. Arabella sentiu a respiração suspensa, o corpo todo em alerta. Ela tinha que escolher. Perdoar a traição e aceitar aquele amor tão inesperado, tão perigoso, ou virar as costas para sempre, cumprindo sua promessa de nunca mais amar. O silêncio no salão era tão denso que Arabella podia sentir seu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Henry estava ajoelhado, o duque implacável, ajoelhado diante de toda a nobreza, não para pedir perdão pelos seus erros, mas para implorar o amor dela. Aquilo era impensável, um sacrifício de orgulho e poder que a deixou sem ar. Todos os olhos estavam fixos neles, a surpresa e o choque gravados nos rostos dos convidados. Lady Venetia, que antes sorria com triunfo, agora tinha o rosto pálido, a boca aberta em o perfeito de incredulidade. O golpe final dela havia se virado contra si mesma. A confissão pública de Henry, sua vulnerabilidade exposta, desarmou todas as acusações de Venetia. Quem acreditaria em rumores maldosos quando o próprio duque se humilhava assim por amor? Henry ainda a olhava, seus olhos azuis profundos, cheios de uma esperança quase dolorosa. Arabella sentiu uma onda de calor se espalhar por seu peito. Um calor diferente da fúria ou da tristeza. Era o fogo do amor que ele havia declarado, e que agora parecia queimar dentro dela, purificando as camadas de dor e desconfiança que ela havia construído. A nobreza começou a sussurrar novamente, mas desta vez os olhares eram de espanto e até de uma nova admiração pelo duque. Eles não olhavam mais para Arabella com desprezo, mas com curiosidade, com a percepção de que algo grandioso estava acontecendo ali. Os boatos maldosos de Venetia se desfaziam no ar como fumaça. Lady Venetia, percebendo que sua jogada havia falhado espetacularmente, tentou se recompor. Isso é um teatro, uma farsa para manipular a todos, ela bradou, a voz fina e estridente. Mas ninguém a ouviu. Os olhares se voltaram para ela, não com curiosidade, mas com uma repulsa silenciosa. Ela havia tentado destruir e agora, no palco que ela mesma armara, estava completamente exposta. Humilhada, sem ter para onde correr, Venetia sentiu o peso de todos aqueles olhos. Com o rosto vermelho de vergonha e fúria, ela se virou bruscamente e correu para fora do salão, suas joias tilintando, seus passos ecoando o som de sua própria derrota. Ela sabia que não seria mais bem-vinda em lugar nenhum. Arabella nem sequer a viu ir. Seus olhos estavam fixos em Henry.
O homem que a havia enganado, que a havia ferido, estava ali, em sua forma mais nua e vulnerável, oferecendo seu coração. A promessa que ela havia feito a si mesma de nunca mais amar parecia um castelo de areia que desmoronava sob a força daquela onda. A dor não desapareceu completamente, mas foi envolvida por algo maior, algo que a puxava, a chamava. Ela deu um passo à frente, depois outro. Os murmúrios no salão cessaram completamente. O ar estava eletrizado. Arabella parou bem na frente de Henry. Ele ergueu a mão, não para tocá-la, mas para oferecer. Eu não posso perdoar as mentiras, Henry. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Mas eu acredito em seus sentimentos. Aquelas palavras foram a permissão que ele precisava. Um raio de esperança brilhou nos olhos dele. Ele se levantou lentamente, e Arabella sentiu a proximidade do corpo dele, o calor que emanava. Ele ainda era o duque poderoso, mas agora havia uma gentileza em sua postura, uma entrega que ela nunca pensou que veria. Ele a olhou nos olhos, e não havia mais manipulação, apenas a verdade crua de um amor que havia nascido no meio do caos. Eu serei digno de sua confiança, Arabella, a cada dia, eu prometo. Arabella sentiu a respiração suspensa. Aquele fogo, que antes a queimava com dor, agora a purificava, derretendo as barreiras de seu coração. Ela ergueu a mão, tremendo levemente, e tocou o rosto dele. A pele dele estava quente sob seus dedos, e ela sentiu a emoção que passava entre eles, um toque que valia mais do que 1000 palavras. Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo o toque, e quando os abriu, havia um brilho de ternura que a fez sentir uma rendição completa. Ela o havia aceitado, não por uma necessidade prática, não por um acordo, mas pelo amor que ele havia implorado, e que ela, surpreendentemente, sentia. No meio do salão, diante de todos, eles se olharam, as mãos ainda se tocando, os corações batendo no mesmo ritmo. O castelo de North Vale, que antes era sombrio e frio, parecia agora banhado por uma luz nova, a luz do fogo que purifica. O duque impiedoso havia encontrado a vulnerabilidade, e a Lady, que jurou nunca mais amar, havia descoberto que o verdadeiro amor, sim, pode nascer da destruição e florescer mais forte do que qualquer dor. O novo capítulo deles havia começado, selado pela honestidade e pela promessa silenciosa de um amor que finalmente estava livre para queimar. Anos se passaram, e o castelo de North Vale, antes tão sombrio e misterioso, agora parecia respirar. Suas paredes de pedra antiga ainda estavam lá, mas a luz do sol que entrava pelas janelas não encontrava mais a mesma frieza. O castelo tinha vida, tinha calor, e os jardins, antes um lugar de pensamentos pesados, agora eram cheios de risadas e cores. Lady Arabella, com um sorriso suave no rosto, caminhava de mãos dadas com o duque Henry pelos gramados verdes. Seus 25 anos haviam se transformado nos 30 e poucos de uma mulher forte e feliz, e seus olhos, que antes guardavam a dor de uma traição, agora brilhavam com uma luz serena e um amor profundo. Ela já não sentia o peso do passado, apenas a leveza de um presente construído com carinho. Henry, ao seu lado, não era mais o duque implacável que todos temiam. Sua postura ainda era forte, sim, mas havia uma maciez em seus olhos azuis, uma paz que nunca antes habitara seu rosto. Ele olhava para Arabella, e o amor que sentia por ela era tão claro que chegava a doer. O controle que ele tanto prezava havia sido trocado pela entrega de um coração que, um dia, pensou que nunca mais sentiria. Seus filhos, 2 meninos e uma menina, corriam à frente, suas vozes alegres ecoando pelos jardins. Eles brincavam de esconde-esconde entre as roseiras, e Arabella e Henry os observavam, um sorriso compartilhado em seus lábios. Cada risada, cada abraço das crianças era um lembrete do que eles haviam construído juntos, um legado de felicidade que parecia impossível antes. Arabella sentiu a mão de Henry apertar a dela, um toque familiar, cheio de anos de companheirismo e carinho. Ela se virou para ele e seus olhos se encontraram. Não havia necessidade de palavras. Naquele olhar, ela viu toda a jornada que haviam percorrido. As mentiras, as desconfianças,
as dores que pareciam insuperáveis. Mas o amor que ele havia implorado, ajoelhado diante de todos, havia sido o fogo que purificou tudo. Ela se lembrou da promessa que fizera a si mesma de nunca mais amar. Como o amor havia sido uma miragem, um caminho para a destruição. Mas Henry a havia provado o contrário. O amor deles não destruiu. Ele construiu. Reconstruiu a confiança. Curou as feridas e mostrou que a vulnerabilidade podia ser a maior das forças. Henry, o duque que temia perder o controle e o poder, havia encontrado a verdadeira paz. Não na riqueza ou na influência, mas no calor de sua família, no amor de Arabella. E ela, a Lady que jurou nunca mais amar, descobriu que o verdadeiro amor não era uma armadilha, mas um porto seguro, um lar onde o perdão florescia e a felicidade criava raízes profundas. Eles continuaram caminhando, os passos em sincronia, o sol aquecendo seus rostos. O futuro se estendia diante deles, brilhante e cheio de promessas. O castelo de North Vale, que testemunhara tantas tempestades, agora era um símbolo de um amor que havia vencido tudo. Um amor verdadeiro que construía um legado de felicidade, forte e eterno. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.